Eu sou o Lorival Santana, vou moderar essa sessão que faz parte da primeira atividade do projeto História do Futuro, uma iniciativa da revista e portal Imprensa. O tema deste encontro é desenvolvimento sustentável. Como crescer sem destruir? Claro que é um tema complexo que nos assombra há séculos, principalmente neste país que precisa encontrar um equilíbrio entre a produção, a necessidade de gerar riqueza, o agronegócio, a pesca, a mineração, a exploração da madeira e a preservação do meio ambiente. Enfim, podemos crescer explorando de forma sustentável a nossa floresta e os outros biomas, aproveitar as riquezas incalculáveis que existem nesses biomas, preservando ao mesmo tempo a natureza. Nos próximos 55 minutos, o nosso objetivo é realizar uma espécie de reunião de pauta, isso que é parte da rotina dos jornalistas nas redações, para discutir os principais desafios que o Brasil enfrenta em termos de desenvolvimento sustentável. Nesta sessão, a gente conta com o Ricardo Abramovay, professor sênior do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Estudos Econômicos da USP e autor do livro Amazônia por uma economia do conhecimento da natureza. Ricardo, bem-vindo. Para começar, brevemente, quais são os principais desafios que o Brasil precisa superar para ter um desenvolvimento sustentável? Lorival, quando a gente pensa nesses desafios, em primeiro lugar, boa noite a você, a todos, grande alegria estar aqui. Quando a gente pensa nesses desafios, nossa tendência é pensar, sobretudo, na economia e nas formas de desenvolver a produção e o uso das imensas riquezas das quais nós dispomos sem destruir. Só que a gente esquece um elemento, um componente decisivo do desenvolvimento sustentável, que não tem entrado na pauta das discussões empresariais, sobretudo, que é o seguinte: sem democracia não há desenvolvimento sustentável. O que nós estamos assistindo agora na Amazônia é consequência da permanente ameaça à vida democrática promovida pelo atual governo, e a tarefa mais importante, quando o fanatismo fundamentalista for afastado do Palácio do Planalto e da esplanada dos ministérios, a tarefa mais importante é recompor a capacidade de as diferentes instâncias do governo de exercerem, de fato, a soberania nacional sobre a Amazônia, o que significa combater o crime organizado, que hoje está dominando a região, significa reestruturar os organismos de intervenção que foram desmantelados durante o atual governo, e aí sim nós vamos poder ter uma economia da sociobiodiversidade florestal exemplar para o mundo. A principal mensagem, eu acho, com relação a desenvolvimento sustentável no que se refere ao Brasil, é que o mundo está sendo muito lento na descarbonização da economia. O país que tem melhores condições para avançar nessa direção do mundo é o Brasil. Por quê? Porque metade das nossas emissões derivam de crime organizado, de desmatamento ilegal e assim por diante. Portanto, quando nós recompusermos o governo democrático no Brasil, nós teremos condições e força para nos apresentarmos diante do mundo como campeões do combate à crise ambiental contemporânea, dando uma contribuição decisiva ao desenvolvimento sustentável no mundo. Ricardo, obrigado. A gente vai se aprofundar e detalhar bastante nesses temas, e esse é um painel dos Ricardos. Também a gente conta nessa sessão com o Ricardo Voltolini, CEO e fundador da consultoria Ideia Sustentável, idealizador da plataforma Liderança com Valores, um movimento nacional de liderança para a sustentabilidade. Bem-vindo, Ricardo. E como no caso do Abramovay, eu também vou te perguntar, só para começar de forma sucinta, para você, quais são os maiores desafios para a sustentabilidade no Brasil?
Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. É uma alegria grande estar aqui nesse painel, poder discutir ideias. E seguindo um pouco a proposta do evento, que é como se estivéssemos discutindo aqui pautas de desenvolvimento sustentável, forçosamente eu retorno 20 anos atrás, quando, lá no início da discussão de responsabilidade social no Brasil, estávamos com o Instituto Ethos nascendo, propondo uma pauta que era uma pauta nova, bastante não inteiramente compreendida pelas empresas, pelos atores da sociedade, e me coube um papel que eu me lembro bem, que era discutir com jornalistas da TV Cultura, onde eu fiz os meus primeiros comentários do tema, sobre como construir pautas que propusessem uma discussão relevante, propositiva de desenvolvimento sustentável. E eu lembro que lá atrás já me incomodava, o que me incomoda muito hoje ainda, que é o fato de que essa discussão, podemos falar da discussão do desenvolvimento sustentável de um modo mais amplo, mas podemos focar na questão ambiental, né? Estamos falando de descarbonização, a Amazônia no centro das discussões globais, efeitos climáticos intensificados, ciência do clima pregando um estágio de emergência climática, anunciando números ruins para os próximos tempos, países discutindo acordos ou tentando chegar a acordos sobre emissões. Eu lembro bem que lá atrás já me preocupava que este é um tema que não está na pauta do cidadão comum do Brasil. E aí nós que trabalhamos com a imprensa, seja como atores que fazem veículos, que escrevem, que dizem, que falam, que usam os microfones e fazem as ideias chegarem até as pessoas, sempre cabe uma reflexão de por que não conseguimos ainda transformar este tema num tema de interesse do cidadão comum. Porque me parece muito relevante que a gente discuta este grande tema do desenvolvimento sustentável como tema objeto de um projeto de nação, e não como um projeto que muda a cada 4 anos. Na verdade, é sempre bom lembrar, esse tema só entrou na discussão, por exemplo, de eleições presidenciais em 2010, quando Marina Silva propôs o tema, e ainda entrou como um tema pequeno, um tema menor. E quando a gente olha para este passado, e a gente olha para os estudos e pesquisas que mostram que o brasileiro comum desconhece ainda o impacto das mudanças climáticas na sua vida, apesar das evidências que a gente tem visto todos os dias nos noticiários, eu sinto que um grande desafio, e aí nós que somos os construtores da informação, que levamos a informação para as pessoas, temos um papel que é como conseguimos tratar o tema como um tema objeto de um projeto de país, como é num projeto de nação, como é em muitos países europeus, em que uma criança de 7, 8 anos, quando entra na escola, já começa a aprender sobre esses temas. Os estímulos que ela recebe na sociedade também levam ela a refletir mais sobre noções importantes como de escassez e de abundância, sobre o uso melhor dos recursos naturais, sobre mudanças do clima. Essa na verdade, um grande nó que eu trago como profissional, e há muitos anos trabalhando com o tema, fico sempre muito preocupado que ainda não tenhamos conseguido fazer isso acontecer. Obrigado, Ricardo Voltolini. A gente tinha previsto também a participação do jornalista André Trigueiro, mas exatamente por causa deste momento que nós estamos vivendo, com notícias sobre as investigações do desaparecimento do Dom Phillips e do Bruno Araújo Pereira, ele teve de se ausentar, talvez consiga entrar, se ele puder entrar, nós o colocaremos no ar, estaremos nesta live até às 7 da noite. Bom, eu próprio lancei no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, uma plataforma de informação chamada Earth News Terra, que a pegada é ir atrás do conhecimento dos povos originais, dos povos tradicionais que conhecem a floresta e os outros biomas, a Caatinga, a Mata Atlântica, os Pampas, o Pantanal, o Cerrado, como ninguém. E é um conhecimento que foi negligenciado, né, nesses 500 anos. A gente não ouve essas pessoas, né? E a gente
pensa muitas vezes o desenvolvimento sustentável como se fosse apesar das pessoas que moram nesses biomas. No caso da Amazônia, 30 milhões de brasileiros. Então, a gente olha muito do ponto de vista repressivo, né, do ponto de vista do controle, como se a Amazônia, por exemplo, e os outros biomas fossem um problema e não uma grande riqueza. É um problema de sistema mental que nós temos, né, de que quando a gente olha para a prosperidade como sinônimo de destruir a natureza, né, e a gente fica com inveja da Europa, que pôde destruir a sua natureza no século XVIII, como se isso fosse sinônimo de riqueza, né? Mas o Haiti destruiu a floresta dele. A República Democrática do Congo e outros países africanos destruíram as suas florestas, o Nepal, onde eu estive outro dia, e não se transformaram em países ricos. Então, não é destruir a natureza que torna um país rico, é o conhecimento, é a ciência, é a educação. Dentro desse quadro, Ricardo Abramoval, é que eu queria aprofundar essa discussão com relação a o que a gente pode fazer a partir de agora. A Academia Brasileira de Ciência tem uma proposta apresentada em 2008, né, de levar laboratórios, universidades, ampliar as bolsas para doutorado, mestrado, para levar a ciência para a floresta amazônica e fazer esse contato com o conhecimento que existe lá, para patentear, para descobrir as soluções que estão escondidas na floresta. Você acha que esse pode ser um caminho? Esse pode ser e tem sido, na verdade, um caminho muito importante para quem vive na Amazônia. Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que a Amazônia tem servido no Brasil como uma espécie de almoxerifado em que o país vai buscar energia barata, matérias-primas baratas, sem a menor consideração pela sua riqueza. Essa riqueza, hoje, no mundo, ela é reconhecida e valorizada como extremamente importante pelas funções ecossistêmicas que ela preenche, certo? A floresta é um componente vital no combate à crise climática e já é bastante divulgado na sociedade brasileira que, a continuar o desmatamento no ritmo atual, em pouquíssimo tempo nós alcançaríamos um ponto de degradação florestal que tornaria a destruição praticamente não reversível. Nós não vamos atingir esse ponto porque o povo brasileiro não vai deixar com que isso aconteça. Agora, a mensagem importante é o seguinte: existe na Amazônia um conjunto de cientistas, de instituições científicas, de organizações, de museus, de universidades, muito importante, que tem feito um trabalho de conhecimento da região muito importante. Eu tive a honra de participar do painel científico sobre a Amazônia, convocado pelo professor Jeffrey Sachs e pelo climatologista Carlos Nobre, que todo mundo conhece, e éramos 200 cientistas dos 9 países amazônicos, entre eles alguns cientistas de populações originárias. Isso também é muito importante. A Chai Suruí, na Conferência Climática, não é um fenômeno isolado, tá certo? Hoje existe uma população estudantil indígena e composta por jovens vindos dos povos da floresta que está dando e vai dar uma contribuição muito grande para isso. A primeira premissa para que isso aconteça é que a gente modifique a visão a respeito do que é infraestrutura na Amazônia. A infraestrutura na Amazônia, ela é predominantemente pensada em termos de hidrelétricas e grandes estradas para o trânsito de commodities agrícolas e minerais. Nós precisamos de uma infraestrutura que, em primeiro lugar, garanta conexão de alta qualidade para os povos da floresta, que garanta saneamento básico, que garanta saúde, que garanta condições para que os produtos coletados na floresta não estraguem por deterioração, ou seja, uma infraestrutura de
comercialização, de armazenagem, refrigeração, etc., tudo isso está sendo feito, mas não é objeto de uma política ativa. A hora que isso for objeto de uma política ativa, organizada, coordenada, essa infraestrutura vai se traduzir numa capacidade de que a riqueza da sociobiodiversidade florestal se converta em riqueza para os povos da floresta e para o Brasil. Uma segunda condição, muito rapidamente, é que a agropecuária se transforme. Nós não podemos admitir mais que São Félix do Xingu e Altamira sejam os dois maiores municípios de emissões de gases de efeito estufa do Brasil em virtude do desmatamento. Quer dizer, as emissões desses dois municípios são maiores do que as de São Paulo e do Rio de Janeiro. Nós precisamos fazer emergir na Amazônia uma agropecuária que responda aos princípios de respeito da biodiversidade e de que não seja emissora de gases de efeito estufa. E, em terceiro lugar, na Amazônia, é fundamental que haja cidades orientadas pela ideia de soluções baseadas na natureza. As soluções de infraestruturas para as cidades da Amazônia têm que ter essa inspiração e tem muita gente boa na Amazônia pensando sobre isso. Quer dizer, então, são três dimensões: a bioeconomia florestal, que é composta de vários segmentos, você tem a agropecuária, que tem que ser transformada, e tem as cidades onde vive, nos pequenos municípios e nas regiões metropolitanas, nada menos que 2/3 da população da Amazônia. Muitas vezes as pessoas esquecem disso. Né? Nós estamos acostumados a importar soluções tecnológicas, né? Importar ciência. Como a Amazônia é algo único no mundo, a gente não tem como importar as soluções, o conhecimento da Amazônia. A FAPESP, Fundação de Amparo da Pesquisa do Estado de São Paulo, está com 100 milhões de reais disponíveis para os próximos 5 anos para projetos de conservação, de desenvolvimento sustentável, e ainda por cima com uma pegada de ouvir as comunidades locais. Né? O Ricardo Voltolini falou de um plano nacional. Ricardo, é por aí? É a gente construir a ciência da Amazônia? Como que a gente mobiliza o Brasil? Como que a gente faz esse plano nacional que vai além de governos e dessas disputas políticas comezinhas? Olha, eu tenho refletido muito sobre essa tua pergunta em debates, círculos de discussão com líderes de empresa, com líderes da academia. E assim, eu queria pegar 2 exemplos do que aconteceu comigo essa semana aqui. Uma conversa longa que eu tive com um sobrinho sobre a Amazônia, um sobrinho de 15 anos, e uma conversa longa também, forçosa, não voluntária, com o meu médico, um homem da ciência, sobre a Amazônia. E foi curioso perceber que o menino tem uma informação muito vaga sobre a Amazônia, que é o que ele aprende na escola, o que ele vê. A Amazônia como um foco de problemas e uma grande mancha verde no mapa brasileiro. Para além da discussão há um problema, uma discussão do mundo sobre desmatamento da Amazônia, que está em todos os noticiários, e essa garotada também acompanha, tem ainda uma informação básica muito ruim da Amazônia como algo que não foi apropriado pelo brasileiro médio. A Amazônia parece algo que não é nosso, né? A despeito até da discussão do nosso presidente, um pouco descabida, né? Como se a soberania da Amazônia estivesse em discussão nos seminários internacionais. Eu acho que a conversa que eu tive com o meu médico foi na mesma direção, e ele me perguntou, muito desconfiado, você que trabalha com sustentabilidade, me conta aí, essa história de mudanças climáticas não é uma grande invenção, na verdade? Porque tem muitos interesses globais. Então, a gente vive uma discussão que parece que mais da metade da sociedade brasileira está completamente apartada, que não compreendeu ainda a importância da Amazônia. Por exemplo, quanto tempo tem o projeto Amazônia 4.0 do professor Carlos Nobre? Eu me lembro dele estar discutindo isso há pelo menos uma década,
né? As primeiras ideias. E a gente ainda tem no nosso noticiário uma discussão que divide opiniões, obviamente opiniões desinformadas, de gente que teoricamente estudou, teoricamente viveu a vida inteira orientada por princípios da ciência, desconfiando de que a discussão de mudanças climáticas é um exagero de alguém em algum lugar do mundo. Então, assim, eu não tenho números, obviamente, para mostrar ou para comprovar, mas a minha experiência é que uma boa parte da sociedade brasileira continua apartada da discussão da Amazônia, o que me leva a crer que a gente poderia fazer uma campanha interna do tipo: a Amazônia é nossa, sim, e como a gente pode preservar. O projeto de Amazônia 4.0 é um projeto que contém ideias muito boas, né? Sobre bioeconomia, como fazer desenvolvimento sustentável mantendo a floresta em pé, gerando riqueza local, gerando desenvolvimento para as pessoas. Quantas pessoas na sociedade brasileira conhecem esse projeto? Então, me parece que a gente continua ainda, apesar de todos os nossos esforços, falando para um grupo de iniciados. Isso eu acho que a gente tem que começar a mudar. Acho que a mudança ela pode vir a partir de um projeto que seja estruturante e que mobilize a atenção destes públicos que estão apartados, principalmente o público jovem, que tem energia, que tem disposição, que pode olhar para este tema com outro olhar. Eu acho que a gente precisa ganhar esse público, precisa transformar o tema Amazônia num tema de interesse do brasileiro médio, porque eu tenho certeza que não faltam projetos e iniciativas muito boas, muito fundamentadas do ponto de vista científico. O que falta é isso virar um tema do coração do brasileiro. Quando eu olho para outros países no mundo, quantas sociedades no mundo hoje não gostariam de ter a responsabilidade de cuidar de uma Amazônia? Mas ela está aqui hoje, no nosso território, e todo mundo espera que nós cuidemos da Amazônia. Acho que esse é um tema mobilizador, principalmente para essa geração de milênios, que é a geração que está provocando alguma transformação no olhar empresarial para os temas de sustentabilidade, e esta nova geração que vem depois, a geração Z, que me parece bastante ativa em relação às questões ambientais. Como ganhamos essa turma, como trazemos ela para o lado bom da força e tornamos isso um tema nacional, acho que é um debate estratégico muito relevante hoje. Dorival, você me permite fazer uma observação a partir disso que o meu xará está colocando, que é muito importante. As pesquisas mostram, quando você faz pesquisa de opinião, Datafolha, etc., mostram uma preocupação grande com a Amazônia da opinião pública e uma condenação mais ou menos generalizada do desmatamento. Mas, claro que isso é insuficiente. Eu entendo o que o Ricardo está falando. Ele está falando de outra coisa, de mobilização. E, nesse sentido, também de interesse empresarial, eu acho que um dos fenômenos que eu tenho constatado mais importantes da Amazônia é que o ativismo contrário à criminalidade, ao desmatamento, à grilagem, etc., etc., que já existe há muito tempo, ele está se convertendo, ele não deixa de ser ativismo, denúncia, está acontecendo, mas é muito impressionante a quantidade de organizações de fomento ao empreendedorismo ligado às atividades sustentáveis na floresta que estão ocorrendo na Amazônia. O Ricardo citou o Amazônia 4.0, que é uma iniciativa que se origina do professor Carlos Nobre, do Instituto de Estudos Avançados da USP, que se enraiza na Amazônia com apoio de várias organizações. Agora, além disso, você tem várias organizações na Amazônia, por exemplo, o Saúde e Alegria, que é aquela organização que faz assistência à saúde, eles estão estimulando também atividades produtivas, inclusive associado ao Amazônia 4.0. O Centro de Empreendedorismo da Amazônia, que é uma iniciativa super interessante, tem reunido regularmente centenas,
às vezes milhares de jovens fazendo hackathon, essas tecnologias de mobilização social para projetos de boa qualidade. Conexos é uma organização também que está atuando na Amazônia e convoca empreendedores que estão levando adiante. Por exemplo, tem um empreendedor da Conexos que está usando casca de açaí para fazer compensado para substituição de madeira. Um dos problemas sérios que você tem na Amazônia é o lixo derivado do consumo de açaí. Pois bem, é muito importante ter tecnologias para o uso do açaí. Olha, eu estou citando aqui alguns casos, não vou me alongar, mas eu acho que é um fenômeno que a gente tem que estudar, que é essa mobilização empreendedora para realizações, sobretudo na área florestal. Na área agrícola também tem isso. Por exemplo, como é que você vai fazer para aproveitar todo o esterco do gado, já que São Félix do Xingu é o maior município de pecuária do Brasil? Vocês podem imaginar o que acontece com os rejeitos, com o esterco do gado, etc. Como é que você transforma isso aí em riqueza? Certo? Eu participei da banca de mestrado de um pesquisador e empreendedor na Amazônia sobre a mata dos cocais. O potencial de 15 milhões de hectares que existe em você associar pecuária com babaçu na produção, não apenas de elementos para cosméticos, mas de alimentação humana e alimentação animal. Quer dizer, os potenciais, sobretudo nesse momento que nós estamos passando por essa situação dramática de fome, potenciais alimentares que se originam na exploração sustentável dos diferentes biomas brasileiros, esses potenciais são extraordinários, né? E isso é importante porque o Brasil, eu quero insistir nisso, nós temos condições de nos apresentar ao mundo em pouquíssimo tempo como campeões da luta contra a crise climática, sem que isso comprometa a produção de riqueza, ao contrário, estimulando a produção de riqueza. Nós somos o único país que tem condição de fazer isso. Sim. Você está participando da sessão Desenvolvimento Sustentável, como crescer sem destruir, parte dos 200 novos gritos, Festival de Ideias, uma iniciativa da revista e portal Imprensa. Na próxima quarta-feira, dia 22, serão mais 2 sessões, uma sobre o modelo econômico brasileiro, com seu capitalismo estatista, e a outra discutindo a questão da diversidade e inclusão no Brasil. Você pode encontrar mais informações dessa programação pelo site portaldaimprensa.com.br/História do Futuro, portaldaimprensa.com.br/História do Futuro. Eu acho que fica claro na nossa conversa que é muito mais uma questão de difusão e de promoção do conhecimento e da educação do que exatamente de nós estarmos em algum tipo de beco sem saída, né? A gente tem um país cuja população, infelizmente, boa parte dela não tem grande intimidade, familiaridade com o pensamento científico, e às vezes até com o pensamento lógico, né? Assim, e é um país muito vulnerável a teorias malucas, conspiratórias, que fazem mais sentido para as pessoas que podem ter passado até pela escola, pela educação formal, mas não foram contagiadas pelo pensamento lógico, científico. Então, para essas pessoas é muito fácil dizer assim, olha o frio que está fazendo no Brasil, portanto, não existe aquecimento do planeta. Não é? Quando a ciência mostra que, por causa do aquecimento, né, aquelas cortinas de proteção que existem no Ártico, no Círculo Polar Ártico, que envelopam as frentes frias, que diminuem a potência, a energia das frentes frias, estão
derretendo, estão se desfazendo, e é por isso que as frentes frias chegam mais longe, com mais força do que chegavam antes. Ponto. Com uma frase eu consegui resolver o problema, que é um problema, então, de extremos climáticos, e não necessariamente que todos os dias, em todos os lugares, vai estar mais quente do que antes. Então, e o Votolino ele falou com outra expressão, mas eu vou traduzir assim: nós temos que parar de pregar só para os convertidos. Nós precisamos trazer a população brasileira para essa questão, e acho que ele sugere também que ela pode ser uma questão aglutinadora num país dividido, num país polarizado. Se a gente conseguir falar de um plano, de um projeto que faça sentido para todo mundo, ou para grande parte das pessoas, quem sabe a gente consiga avançar de forma brutal. Sabe que o Dom Phillips, esse jornalista inglês que mora, ainda vou usar o verbo no presente, há 15 anos no Brasil, ele não tinha raiva dos pescadores. Ele entrevistava esses caras, entendeu? Ele ia lá ouvir, e ele chegou a dizer: tem pessoas humildes, tem pessoas pobres ali que sim invadem, que sim cometem crimes. Tem interesses comerciais grandes? Também tem. Tem barcos comerciais, agora sou eu que estou dizendo, barcos comerciais de pesca grandes? Tem interesses de empresas maiores, de grupos maiores, de crime organizado maior? Tem. Mas tem também esse brasileiro que está lá. Alguns chegaram há gerações, outros chegaram mais recentemente, mas que também precisam alimentar as famílias deles, né? Então, não vai ser com raiva dessas pessoas, né, destilando ódio, que a gente vai conseguir avançar, porque a gente cai numa armadilha, né, de uma disputa entre dois brasileiros, entre dois grupos de brasileiros, e é isso que muitos políticos querem explorar, esse ódio, essa divisão, como se o Brasil tivesse que ficar de um dos lados, né? Então, baseado no que eu falei sobre educação, sobre conhecimento, sobre ciência e sobre essa questão de abordagem, que eu queria te perguntar, Voltolino, como é que a gente constrói um plano e como é que a gente comunica esse plano de forma simples, que faça sentido para uma grande maioria de brasileiros? Eu acho que assim, o Brasil é um país muito grande, mas ao mesmo tempo um país já conectado, né? Então a gente consegue falar com bastante gente ao mesmo tempo, e sem contar o poder das redes hoje, onde os jovens estão mais conectados, mas mesmo se você pegar os veículos mais tradicionais, a TV é um veículo que chega ao país todo, de um modo geral, né? Muito pouco utilizada como ferramenta para discutir este tema. Você estava falando agora há pouco, né? Por exemplo, eu vi a cobertura dos desabamentos em Pernambuco, né? Se você faz um olhar crítico da cobertura dos jornalistas, eu só vi um canal e um jornalista conectando o ocorrido com as mudanças climáticas. Uma boa oportunidade de você educar as pessoas que estão vendo, assistindo, para o fato de que aquele fenômeno ele não é isolado, ele não é separado de uma discussão científica mais importante. Então, por exemplo, usar a comunicação do dia a dia para também levar essa mensagem mais contextualizada me parece algo relevante. A professora Abramovay falava, e eu concordo muito, não temos falta de projetos no Brasil, temos muitos projetos, e projetos até bons, mas talvez esteja nos faltando projetos estruturantes que mobilizem uma parte grande da sociedade, mesmo que o impacto desses projetos não seja um impacto que eu perceba, eu aqui paulistano, no meu dia a dia, porque as pessoas têm uma dificuldade de perceber que a umidade da Amazônia é importante para a agricultura do interior de São Paulo. Esse raciocínio sistêmico é realmente mais complexo, exige uma abstração que a maioria das pessoas não consegue praticar, e deficiências até educacionais fazem com que as pessoas não consigam conectar.
Por exemplo, dar um outro exemplo, né? A gente falou de Amazônia 4.0. É inegável que é um projeto belíssimo, muito bem urdido, conceitualmente claro, com medidas claras que implicam investimento que até já começa a se estruturar. Um projeto que já poderia estar em prática há alguns anos, né? Poderíamos discutir num outro momento porque não estão ainda em prática, mas aí são pressões e interesses econômicos, pressões de grupos que são contrários a essa discussão, enfim. Mas tem uma outra discussão que começou na COP26, para a qual está sendo dado o nome de New Green Deal, né? Um novo acordo verde, que é muito orientado pelo Green Deal americano, New Deal americano, que é um projeto com ações muito claras, como eu não tinha visto ainda um projeto urdido por grupos políticos, especialistas, com medidas muito claras para promover um desenvolvimento, digamos, mais sustentável, com números, com projeções de geração de empregos, fala-se até em 9,5 milhões e meio de empregos, talvez seja muito, mas os números estão ali, as ações estão propostas, precisam, obviamente, de uma articulação política com diferentes grupos, mas é mais um desses projetos que, bem costurados, bem organizados e apropriados por grupos de poder do país, pode fazer uma diferença nessa discussão e mobilizar pessoas. Um país que, neste momento, tem uma carência importante, né, de empregos e de renda, de repente, uma proposta orientada para empregos mais verdes pode ser o começo de uma discussão, e aí muito prática, porque ali na verdade, é um inventário de soluções, de propostas, a maioria delas já discutidas com vários especialistas, execuíveis, né? Não tem nada ali que não possa ser feito com uma articulação governo federal, estadual e municipal. Então, eu acho que a gente, com projetos estruturantes que mobilizem a atenção das pessoas, e talvez uma discussão importante seja, o brasileiro é muito suscetível ao debate econômico, né? Então, colar essa discussão no debate econômico, como eu tenho visto neste projeto, pode ser também um outro caminho para a gente mobilizar mais pessoas, trazer mais pessoas para a discussão, principalmente pessoas que ainda não olharam, por diferentes razões, para a ideia de que o desenvolvimento sustentável não é uma alternativa, é o único modo de se pensar desenvolvimento neste tempo do século XXI que a gente está vivendo, né? Uhum. Pois é, e o mundo está numa conjuntura interessante também, porque foram feitos aqueles compromissos de redução das emissões dos gases do efeito estufa, que foram consolidados e aumentados em novembro, na COP26, veio a guerra da Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos e também Japão, Coreia do Sul, Austrália, adotaram sanções contra o gás e o petróleo da Rússia. Isso criou um gargalo, um desafio novo, principalmente para os países europeus, principalmente para a Alemanha, mas outros países também, de cumprir aquelas metas sem poder contar, por exemplo, com o gás russo, né? Tendo, às vezes, que recorrer, talvez, ao carvão, que é muito mais poluente. E aí tem o Brasil aqui, com esse potencial de energia renovável, que vai além das que a gente já conhecia, né? E vem o próprio governo, o ministro Joaquim Leite, em entrevista para mim na CNN, falou que existem, ele andou viajando pela Europa e foi à Cúpula das Américas também, foi à reunião da OCDE, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, foi a uma feira da Alemanha de saneamento e destinação de resíduos, e esteve também em Estocolmo nos 50 anos do Dia Mundial do Meio Ambiente, e foi para a Cúpula das Américas em Los Angeles. Ele calcula que há 200 bilhões de dólares disponíveis de investimentos para eólica offshore, ou seja, campos de geração de energia pelo vento sobre a nossa costa, sobre o nosso oceano, e 100 bilhões de dólares para hidrogênio, para essa hidrólise, a conversão da água e da amônia em
em energia, que a gente tem um potencial muito grande. Isso geraria recursos, de repente, para a ciência, para projetos de desenvolvimento sustentável, sem falar no já conhecido mercado de carbono, né, vender créditos de carbono sobre projetos que façam absorção do carbono. Ricardo, como que a gente faz para não perder mais esse trem da história? Dorival, deixa eu, primeiro, antes de te responder, entrar num tema que o Ricardo sobre o qual ele vem falando, que é a questão da educação e aproveitar essas oportunidades trágicas, como a de Recife, para ampliar a consciência. Tem uma dificuldade aí. Eu me lembro quando... Você se lembra daquela cena da Avenida dos Andradas, em Belo Horizonte, jorrando água do meio da Avenida dos Andradas? E eu fui atrás dos jornais de Minas, na época que aconteceu isso, e fiz a mesma constatação que você. Somente quando eles entrevistavam algum acadêmico, amigo nosso, é que esse vínculo era feito. Eu fui um pouco atrás da literatura sobre isso, e esse não é um fenômeno brasileiro. Nos Estados Unidos também isso acontece. Por quê? Porque a principal preocupação das autoridades municipais diante de um evento desse é resolver o problema e não ficar falando de longo prazo, causas, etc. O pessoal quer solucionar. Eu estou dizendo isso por duas razões. A primeira delas é que eu acho que nós temos que nos preocupar não só com a falta com as carências no nosso sistema educacional, mas com aquilo que tem sido incutido pelo negacionismo climático na consciência comum do cidadão, sobretudo na Amazônia. Eu fico me perguntando, nas câmaras de vereadores, nos clubes diretores lojistas, nas associações comerciais, na base econômica das sociedades da Amazônia, a opinião dessas pessoas a respeito da destruição. E as pesquisas que eu tenho visto, as poucas pesquisas que eu tenho visto sobre isso, não nos dão um panorama positivo. Por que eu estou falando isso? Porque a sinalização vinda das autoridades para esta base social é muito importante. Em julho do ano passado, 15 dias antes da divulgação da primeira parte do 6º relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o general Mourão abriu um seminário no Instituto Vilas Boas, para o qual foram convidados apenas negacionistas climáticos. O Brasil não é um país em que os negacionistas climáticos tenham relevância científica. Tem um negacionista climático que tem alguma relevância porque foi no programa do Jô Soares. Nunca publicou um paper em uma revista internacional. Jamais. No entanto, gente como ele estava nesse seminário e era uma apologia da dúvida a respeito das mudanças climáticas e, pior, era uma apologia da ideia de que o Brasil estava sendo ameaçado por potências estrangeiras na sua soberania e de que o vetor destas ameaças eram as organizações não governamentais que utilizavam os povos da floresta para ameaçar a soberania brasileira. Eu acho muito importante dizer isso com todas as letras nesse momento em que nós estamos chorando pelo que aconteceu com Dom Phillips e com Bruno Pereira. Quem ameaça a soberania brasileira não são potências estrangeiras, é quem estimula e compactua com o crime. E isso é ainda mais grave porque, em vez de aproveitar a capacidade do governo para estimular uma economia de baixo carbono e uma economia respeitosa da biodiversidade brasileira, os nossos governantes estão fazendo exatamente o contrário. Tanto é que, no plano energético brasileiro, existe esse absurdo que é o incentivo ao carvão. Se alguém tem uma dúvida sobre esse absurdo, por favor, ouçam o podcast
da Giovana Girardi, Tempo Quente, primeira sessão desse podcast, que é sobre o carvão em Santa Catarina. Vocês vão ver o que significa isso. Essa é a cabeça desses governantes. Quando a nossa democracia não estiver mais ameaçada, certamente as oportunidades no campo energético do Brasil são extraordinárias. Isso não acontece com qualquer país. Por mais que nós tenhamos no mundo avançado em energias renováveis para a produção de eletricidade, a verdade é que nos últimos 20 anos a dependência do mundo de fósseis baixou de 87% para 85%. Eu acabei de ler o livro do Václav Smil, Como o Mundo Realmente Funciona, e eu recomendo vivamente a todo mundo. E o que ele mostra é que, longe da crença popular, essa questão da descarbonização da economia no mundo não é um passeio, não é as técnicas estão dadas, o que falta é vontade política. Isso é panfletarismo, isso não é verdade. Mas no Brasil, de certa forma, é verdade. Nenhum país tem melhores condições de mudar a matriz de transportes, a matriz de calefação, a matriz não só elétrica, mas a matriz vinculada ao consumo das pessoas em direção à economia de baixo carbono, como o Brasil. Desculpa ter alongado, Lorival, mas não podia deixar de mencionar isso. Não, imagina, está tudo dentro do nosso tema. Ô, Tolini, você mencionou a questão da educação ambiental, né, e que está ausente, assim como tantos outros itens essenciais da educação, né? Para usar um exemplo simples também, bem concreto, no outro campo, né? Existe toda uma resistência à educação de gênero, à educação sexual nas escolas, uma resistência conservadora, né? Que com uma frase a gente poderia desarticular, que seria o seguinte: crianças que têm informação sobre essas questões sexuais são menos vulneráveis ao abuso doméstico, né, que acontece dentro de casa. Elas vão entender que aquilo não pode acontecer, que um adulto não pode fazer aquilo com o corpo delas, né? Pronto. Então, com uma frase, você consegue explicar por que existe uma moralidade na educação sexual, que não é porque a gente quer transformar todo mundo em pervertidos que só pensam em sexo ou que querem, enfim, em outras questões que eu nem mencionarei. Bom, no que tange, então, a educação ambiental, que está totalmente conectada com a ciência, né, com a química, com a biologia, com a física, com a matemática, né, com todas as ciências, com a geografia, com a história, enfim, não seria uma fuga dos currículos. A biologia da evolução. A evolução, bom, a evolução é outra coisa da qual se tenta fugir, a Terra é redonda e assim por diante. Bom, ok, temos problemas políticos sérios, temos divisões sérias, mas você mesmo ressaltou algo que é interessante, que é o fato de que crianças e jovens são naturalmente sensíveis aos temas da natureza. Eles naturalmente amam a natureza. E é disso que se trata. Por que a gente não se reapaixona pela Amazônia? Não é difícil. A Amazônia é apaixonante. O Cerrado, de onde eu venho, sou de Goiânia, é lindo demais, dá conta. E também a Mata Atlântica, os Pampas, o Pantanal. Se a gente conseguir uma pauta quase poética, uma pauta de paixão, de amor, de apego, né? Assim, e aí sim, ao que é nosso, ao que é dos nossos ancestrais, mas não no sentido de que a gente pode fazer o que a gente quiser com isso, destruir só porque viu que 200 anos atrás algum país destruiu, né? Mas porque é nosso e porque nós amamos e porque nós cuidamos, e podemos sim ter parcerias com outras pessoas no mundo inteiro para nos ajudarmos a fazer isso, porque não é uma tarefa simples. Essa pauta de um amor mais includente, né, que inclui todos os brasileiros, é possível dentro de um país tão machucado, né, pela rivalidade, pela polarização?
Eu acredito que sim, como todo mundo que trabalha com sustentabilidade, nós somos normalmente muito resilientes, né, aos diferentes obstáculos que são colocados a essa discussão historicamente, e também muito otimistas, né, no sentido de olhar sempre a partir da perspectiva melhor. É claro que nós vivemos hoje uma situação no país de intolerância, de divisões muito importantes, né? Divisões que chegam até a escola. Então, num país... não gostaria nem de mencionar isso mais uma vez, mas eu acho importante nesse encontro, num país que demoniza uma figura como a figura do maior educador que o planeta já conheceu, reconhecido em todos os lugares do mundo como o maior pensador da educação. Nós estamos demonizando esse sujeito no nosso próprio país. Então, quando a gente está discutindo uma educação emancipadora e tem gente puxando a corda no sentido contrário, dizendo que esta educação ela não é emancipadora, ela é ideológica, porque o ideológico vale sempre para quem pensa contra mim, quem tem um pensamento contrário. Isso me preocupa, né? Então, a gente tem visto um retrocesso absurdo em políticas didáticas do governo, né? E neste mesmo buraco... O Ricardo está falando naturalmente do Paulo Freire, que é o pai do construtivismo. Desculpa, Paulo Freire, claro. O pai do construtivismo brasileiro, né? De um pensamento pedagógico concreto. Sim. Quando eu vejo Paulo Freire discutido por educadores e contestado por educadores, eu não sei se eu sinto raiva, se eu sinto pena, é uma mistura de sentimentos. Mas aí eu olho e vejo que são brasileiros como eu, divididos por um pensamento que foi, de alguma forma, para o qual eles foram evangelizados, e é um pensamento ideológico que é, na verdade, uma grande redoma, né? As pessoas não conseguem pensar mais fora daquela redoma, e começam a ter 4 ou 5 ideias fixas, muito complicadas. Então, não é à toa que a gente teve, neste período de governo Bolsonaro, um retrocesso importante nas discussões da chamada pedagogia ambiental em escolas. Havia movimentos bastante bons, bastante consistentes, num nível mais regional, né? Então, tinha regiões do país que as secretarias de educação tinham comprado genuinamente a ideia de fazer pedagogia ambiental, ensinar os primeiros passos, estimular o que você chamou de reconexão com a natureza, né? A gente entender, né? Por exemplo, estimulando ideias de gente importante que no mundo já vem discutindo há bastante tempo, ensinar a convivência, ensinar a cidadania terrena, né? Então, é importante que a gente teve um retrocesso nesses movimentos, que estavam, de alguma maneira, nascendo espontaneamente por iniciativa de educadores preocupados. Educadores, a maioria deles, obviamente, que leram, entenderam, compreenderam e praticam os conceitos de Paulo Freire, né? Então, a educação ambiental, no seu sentido explícito, ela é emancipadora, porque ela propõe uma reconexão, né, do menino da cidade, né, que é aquele menino que só vê frango congelado no congelador do supermercado, a entender de onde está o frango, de onde vem o ovo, né, de onde vem o tomate que ele come, onde essas coisas são produzidas, como são produzidas. Essa reconexão é importante porque esse é um país que se urbanizou, né? O mundo inteiro, na verdade, se urbanizou. Hoje o mundo é urbano, não é rural. E a tendência é ficar cada vez mais urbano, com grandes cidades, com mais de 40, 50 milhões de pessoas. Essas pessoas vão ficando afastadas daquele chamado mundo natural. Isso volta à primeira pergunta tua, quer dizer, quando eu disse a Amazônia está muito longe, é um ponto verde no mapa, né? Um ponto verde que eu aprendo na escola por uma professora que, se tiver boa vontade, ela me contextualiza a Amazônia e diz, olha, vocês estão ouvindo falar sobre a Amazônia, se tiver boa vontade. Uma das questões eu discuti muito com educadores nos últimos tempos, e um dos questionamentos do educador é
a nossa educação já é ruim porque os nossos educadores não são bem formados na média, né? E aí tem toda uma discussão, estrutura, salário, condições, mas não vou entrar nessa discussão agora. Mas o que me dizem sempre é o seguinte: mas aí você está propondo para um sujeito que já ganha mal, que já trabalha sob pressão, conhecer mais um tema e ensinar mais um tema. Eu estou dizendo, não, é uma maneira nova, talvez, de contextualizar o que eu ensino em ciências, em biologia, em história, em geografia. É uma maneira de conversar com as pessoas. Obviamente, uma maneira freiriana de educar. Como a gente está falando de um cidadão que tem oposição no seu próprio país, oposição, né? Pessoas que achincalham um sujeito que é um dos maiores gênios da educação, que deu uma das maiores contribuições teóricas para educadores no mundo, aí fica complicado. Então, esse retrocesso, eu notei ele muito claramente nesses últimos 4 anos. Obviamente, tivemos uma pandemia no meio do caminho que também atrapalhou, porque as crianças deixaram de ir para a escola, já tiveram que estudar em casa, enfim. Mas eu sinto que a gente pode rapidamente retomar este movimento. É uma questão, assim, essa questão está no radar dos educadores, está no radar de pais. Semana passada, vi uma experiência muito curiosa de um colégio importante aqui de São Paulo, que propôs aos alunos que, no final de ano, naquela festa de formatura, em que normalmente a meninada vai para Porto Seguro, né? Tem um pacote para Porto Seguro, para beber, né? Se divertir, pular pelada na praia. A escola propôs fazer uma viagem para o interior do Pará, numa comunidade de ribeirinhos, para que, durante aquela semana, os alunos, em retribuição a estarem formados, né, a terem um privilégio de estarem formados, contribuíssem também para educar crianças de populações ribeirinhas. Esse é o tipo de recado que está presente em vários movimentos, aqui e ali. A sociedade, subterraneamente, ela vai fazendo as coisas acontecerem. Se a gente tiver política de incentivo, tiver esse tema num projeto de nação, em que, quando eu falo de meio ambiente, alguém diz, puxa, que legal, e não, quando eu falo de meio ambiente, alguém diz, esse cara é de esquerda, né? Este cara é comunista. Eu acho que as coisas, esses recados vão ficando mais claros, e a sociedade que está se mobilizando para o tema vai encontrar caminhos e vias de construir práticas melhores. Eu sou um eterno otimista e vou seguir sendo. Eu acho que a gente é um país vocacionado para ser uma potência ambiental, e não vai ser um governo que vai atrapalhar esse projeto. Eu acho que a gente ainda vai confirmar essa vocação, e acho que nem demora tanto assim. A gente está chegando ao final, infelizmente, mas ficou claro nessa conversa o quanto essa questão ambiental, essa questão da sustentabilidade perpassa todas as outras questões, né? Perpassa a economia, a educação, da qual a gente falou tanto, a comunicação, a saúde, a nutrição, né? Enfim, o apego do Brasil, dos brasileiros pelo Brasil, e a necessidade de um plano, de um projeto que nos una, né? Que nós não precisamos ficar brigando entre nós. Nós temos um futuro que está nas nossas mãos, né? E depende do que a gente vai fazer a partir de agora. Essa sessão sobre o crescimento sustentável do Brasil, então, está chegando ao fim. Essa conversa estará disponível no site portalimprensa.com.br/História do Futuro. E esse é um evento realizado pela Imprensa Editorial, o evento 200 Novos Gritos, Festival de Ideias para o Futuro do Brasil, que conta com o patrocínio da Sabesp e da Globo. Agradeço muito a participação dos Ricardos Abramovay e Voltolini, também a equipe de produção e todos que acompanharam essa transmissão nas redes Unibis Cultural e no portal da imprensa. Muito obrigado e um grande abraço a todos.